Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Tem gente que muda de emprego, tem gente que muda de profissão. Nossa entrevistada de hoje mudou de rota, isso sim. Saiu da engenharia e foi para o mundo jurídico. Seja muito bem-vinda, doutora Renata Prado Almeida. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a minha história. É um prazer imenso. Logo de cara, já vou perguntar, né? Em que momento você olhou para a engenharia e falou, não quero mais isso e quero fazer direito? Como é que foi essa mais uma mudança radical? A mudança é um pouco maior, assim. O que aconteceu? Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu ia fazer medicina. Eu falei... Medicina? Medicina. Eu falei, eu não tenho outra opção. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui entre os melhores alunos da minha sala. Eu falei, é medicina o que eu quero. E aí, uma noite, eu estava viajando, minha família materna mora em Curitiba, e eu acordei angustiadíssima no meio da noite. Falei, eu amo matemática. Por que eu vou fazer medicina? E aí, a minha mãe era engenheira civil. Na época, ela atuava como engenheira. Eu falei, não, eu vou para engenharia, porque eu acho que tem tudo a ver comigo. E entrei, passei na faculdade, comecei a UFES. Nesse meio tempo, a minha mãe passou no concurso, no Tribunal de Justiça, começou a trabalhar. E eu comecei a estudar para concurso e comecei a entender o que era o direito. E comecei a me apaixonar pelo direito. No primeiro momento, eu pensei em começar a faculdade junto com a faculdade de engenharia, o direito e a faculdade de engenharia. Mas eu falei, a faculdade de engenharia, ela demanda muito tempo. E aí eu falei, não dá para começar. Só que no último ano de faculdade de engenharia, eu já comecei uma pós-graduação em perícias judiciais e avaliações de imóveis. Aí já começou a entender muito mais. Aí eu percebi que tinha tudo a ver comigo. Eu terminei a engenharia e aí já fiz a faculdade e já entrei na faculdade de Direito logo na sequência. E aí eu trabalhei. Só que nesse meio tempo eu também entrei na Vale. Então, eu trabalhava na Vale o dia inteiro. Como engenheira? Como engenheira, na área de contratação de obras. Saía da Vale, ia direto para a faculdade. Aí eu fazia FDV, passava direto de casa lá, chegava em casa quase 11 horas da noite, né? E foi assim, E hoje eu encontrei uma área assim, sabe que eu sou realizada? Por quê? Porque trabalhando com direito previdenciário, eu trabalho com muito planejamento. E o planejamento é cálculo do início ao fim. Olha, então, verdade. eu estou na área, assim, que eu junto todo o meu conhecimento, toda a minha lógica da engenharia, eu aplico no direito. Olha que legal. E eu faço coisas que os meus colegas não fazem. Eu enxergo com uma facilidade que eles não enxergam. Eu vou abrir um parênteses aqui, na verdade. Eu fiz 2 faculdades. Eu fiz Direito e fazia Administração. Uma de manhã, outra à noite. Mas por causa disso, porque eu gostava da contabilidade, eu gostava do cálculo e tal. E a visão das empresas que a gente atende é outra. Exatamente. É uma visão completamente diferente daquele que faz exclusivamente o curso de Direito, que precisa, sempre falta algo, essa visão. A gente abre um pouco a mente, né? E aí, quando chega um cliente lá, que ele já começa, eles brincam lá no escritório, que eu pego as caixinhas, jogo para lá, eu já enxergo a linha do tempo, eu já falo, opa, tem uma possibilidade aqui, outra possibilidade aqui. Aí eu começo a falar, fica todo mundo doido, eu falo, só um minutinho, gente. Aí eu faço todo o meu raciocínio, depois eu falo, eu enxerguei essa possibilidade, aí eu vou conversando com o cliente nesse momento e vou explicando com muita tranquilidade para ele tudo que eu pensei, né? Alguém do seu círculo familiar achou que você estava maluca? Quando resolveu fazer direito? Assim, eu sempre fui muito... eu sempre corri muito atrás do que eu queria. E eu falei, eu não vou acomodar, porque eu vi que a engenharia... Eu gostava da engenharia, mas eu sabia que aquilo não era... Eu não amava. Uhum. E quando eu conheci o direito, eu percebi que eu poderia fazer diferença na vida das pessoas. A gente até brinca. Eu falo que
nas palestras que eu dou, né, eu falo, olha, o previdenciarista, principalmente, ele não é médico, mas ele pode acabar com a vida da pessoa. Então, é um propósito de vida, a gente consegue mudar. No meu caso, graças a Deus, eu mudo a vida das pessoas para melhor. Então, isso é o que me traz essa vontade e essa realização, que quando chega segunda-feira, eu acordo com prazer, sempre. E é o que eu converso com meus filhos lá em casa. Eu tenho filhos mais novos, o meu mais novo tem certeza que quer fazer direito, a minha mais velha não tem certeza. E eu falo com ela, falo, você começa a faculdade de Direito, que é o que ela está pensando, mas se você perceber que não é aquilo que você quer, eu vou estar do seu lado para você trocar de curso, porque eu quero que você trabalhe com aquilo que você ama, que trabalhar seja um prazer e não seja uma obrigação. Ah, que bacana. E aí, nesse meio tempo, você ainda conheceu o seu marido e fez ele desistir da ideia de fazer engenharia. Na verdade, eu fazia engenharia e ele estava certo que ele ia fazer engenharia civil. E eu falei para ele, não, eu já cometi esse erro, não vai cometer também, né? E ele é mais novo do que eu. Eu falei, não, você não vai fazer engenharia, você vai fazer direito. E eu ainda demorei a vir para o direito. Eu continuei na Vale, a gente teve nossa filha, ele montou o escritório, ele trabalhou o escritório dele, que eu não trabalhava no escritório dele. Ele assumiu alguns cargos de procuradoria. E quando ele assumiu um maior, que ele ficou alguns anos lá em Vila Velha, eu vim para o escritório. Só que ele tinha um sócio na época. E hoje as coisas inverteram. Hoje o escritório é meu e ele é o meu sócio no escritório. Hoje eu que estou à frente de tudo, né? Mas ele está ali me apoiando sempre em tudo que eu faço, aonde eu vou, ele me acompanha. Está sempre comigo. E apaixonado também pela área que a gente decidiu. Ele não trabalha só com o previdenciário, mas ele me ajuda muito a pensar no previdenciário e também está realizado com tudo que nós construímos aí ao longo desse tempo. Mas logo que você saiu da faculdade, você já ingressou para o direito previdenciário? Não, eu saí da faculdade. E aí eu continuei trabalhando na Vale ainda. Tá. Ainda trabalhei alguns anos na Vale. E aí, quando eu fiquei grávida da Maria Eduarda, eu falei, eu não tenho condições de ficar na Vale. E bateu insegurança na hora de falar assim, vou sair da Vale? Ai, é muito difícil, sabe? Porque a família não... Assim, o meu marido me apoiava, mas a minha mãe, o meu pai me apoiava, o meu padrasto também. Eles me apoiavam. A minha mãe era completamente contra. Mas eu já estava casada, eu falei, eu vou porque eu vou buscar o que eu quero. E, na verdade, eu nem queria ir para o direito nesse momento, eu não sabia o que eu queria. Sabia que eu não queria continuar lá porque eu não queria queria poder viver a maternidade. E aí, na época, minha gerente, ela era do Rio, e ela veio aqui, eu liguei para ela, eu falei, a gente pode almoçar? Aí ela, pode. Aí eu cheguei e eu perguntei, ela falou, nossa, Renata, eu não sei como que você vai fazer, porque na minha época que eu tive a minha filha, eu tirei uma licença sem vencimento, a empresa permitia, era uma empresa privada, ela falou, a empresa permitia, aí eu falei, pois é sobre isso que eu vim aqui conversar com você, eu não vou voltar. E eu estava estruturando uma área nova, e ela estava esperando que eu chegasse para isso. Aí eu falei, eu não tenho condições de voltar. E ela falou, eu não posso falar nada porque eu te entendo. E aí eu saí, eu falei, eu vou ficar um tempo em casa, eu acho que eu vou estudar para concurso. Não, nem isso, acho que um mês depois eu recebi uma proposta para assumir uma procuradoria de uma autarquia do Estado. Aí eu falei, eu preciso de um tempo, porque eu amamentava, Maria Eduarda ainda estava... Ela já tinha 8 meses, mas eu continuava só com amamentação. E aí eu introduzi uma alimentação nela e fui para o Estado. Cheguei no Estado, acho que eu fiquei 2 anos nessa procuradoria, e eu falei, não é isso que eu quero, eu vou estudar para concurso da magistratura. Nossa! A magistratura do trabalho. A magistratura do trabalho. Aí meu chefe na época falou, não vou deixar você sair. Aí eu falei, então me dá férias, para eu ter certeza que eu quero isso. Eu já tinha tido meu segundo filho, aí eu falei, deixa eu sair de férias. Aí ele falou, não, tudo bem. Como eu sabia que ele não queria minha exoneração, eu voltei lá num dia que ele não estava e entreguei minha carta de exoneração. E, assim, eu achei... Só desses bastidores ninguém conta, né? Não, e eu nem posso falar nomes porque são todos conhecidos, né? Não. E eu falei, ele vai me matar. Eu falei, vai me matar? Eu falei, não. Aí eu saí e comecei a estudar para uma magistratura de trabalho. Eu cheguei a fazer prova de sentença. Aí, olha que loucura. Eu tenho uma amiga que ela é
juíza do trabalho. Um dia a gente foi um problema acho que foi de empresa aérea, e na época eu estava no escritório, na parte de consumidor, não estava com previdenciário ainda. Aí eu fui com ela na audiência, voltando, né, uma audiência de conciliação, ela virou para mim e falou: você não tem o perfil da magistratura do trabalho. Aí eu olhei assim para ela no carro e falei: como assim? Eu estou estudando há 2 anos para isso. Ela falou: você não vai ser feliz. Você gosta de desafio. E na magistratura do trabalho você vai ver todo dia a mesma coisa. É muito monótono para o seu perfil. Nossa. Aí eu parei, eu ouvi. Ela brinca comigo hoje. Ela fala que que ela é o anjo na minha vida, que ela que mudou a minha rota. E eu pensei muito sobre aquilo. E aí eu decidi que eu ia focar na advocacia e parei. Você fez a prova de sentença. Cheguei a fazer prova de sentença. E passou? Não, de sentença não, eu cheguei a fazer. E aí, só que eu já estava num nível que eu já estava passando nas provas, né? Faltava só passando a sentença oral. Mas aí eu parei de fazer prova. Eu estava rodando, parei de fazer prova e comecei a trabalhar. Aí surgiu uma oportunidade de assumir uma procuradoria no interior. Aí lá vou eu, era pertinho daqui, era tranquilo, eu não precisava ir todos os dias, eu ficava remoto com o prefeito. E lá eu comecei a ter acesso ao direito previdenciário. E aí comecei a fazer, eu falei, os desafios de encontrar, de entender a vida, isso foi me motivando. De 2019 para cá, eu não sou mais advogada. Eu sou advogada previdenciarista. Porque se você me perguntar qualquer outra área, eu não te respondo. E eu falo para a pessoa, olha só, você está perguntando para mim porque eu sou advogada, você quer uma resposta segura. Eu não posso te dar. Por quê? Porque eu não acompanho mais a jurisprudência, a mudança legislativa. Se você quiser falar da sua aposentadoria, eu te falo com toda a propriedade. Agora, se for para falar de outra coisa, eu não tenho condições. E aí, sou só previdenciarista hoje. Olha só. Vocês viram, né? O tanto de coisa que ela para identificar que era previdenciarista. Exatamente. E a partir daí eu foquei só nisso. Eu tenho 7 pós em previdenciário. 7 pós? E estou fazendo 4. Nossa! E dou aula em pós. É bem que ela falou que ela gosta de estudar, né, gente? Muito. Agora, me conta uma coisa. Cada aposentadoria, uma história diferente. Quais as histórias mais inusitadas que você os casos mais inusitados que você já viu? Eu acho que, assim, eu tenho algumas questões, né? Como eu estudo muito, eu consigo identificar algumas possibilidades que outros colegas não identificaram, né? Então, chega assim, eu falo que os hard cases chegam lá no escritório. Mas, assim, algumas coisas que eu poderia contar que seriam muito mais de alerta para outras pessoas, né? Eu tenho um caso que, para mim, foi muito triste, esse caso. Você se emociona com seus clientes? Nossa, eu já cheguei uma vez lá no escritório, de eu estar aos prantos, e meu marido perguntar o que aconteceu, de eu ter recebido um vídeo de um cliente falando para mim, muito obrigado por não ter desistido de mim, porque ele falou para mim, eu não quero, o processo está demorando demais e eu não vou continuar. Eu falei, por quê? O que isso está causando na sua vida? Porque se hoje você não tem nada, você vai continuar sem nada. Eu não vou desistir, nem que você queira. Aí ele virou para mim, não, mas sou eu. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou continuar, não vou desistir. E quando a gente conseguiu aquele retroativo, ele comprou uma moto. E aquela moto, ele começou a trabalhar com ela. Virou uma fonte de renda. E ele me ligou chorando. Muito obrigado por não desistir de mim. E ele chorava de um lado e eu chorava do outro. Não, assim, semana passada eu me emocionei também com uma cliente. Eu tento me segurar. Mas, assim, um outro caso que me emocionou muito, mas que me deixou muito triste pelo que aconteceu. Ele era servidor público e ele ficou doente. Ele descobriu um câncer. E ele foi aposentar, né, aposentadoria por invalidez na época. E a aposentadoria por invalidez na época, ele teria direito à integralidade, no caso, a média de todas as contribuições dele. E as contribuições dele do Estado eram altas. E o Instituto, acostumado a servir, eu não sei nem se era uma terceirizada, virou para ele e falou, senhor, traz o seu tempo do INSS para averbar.
E ele, por não ter conhecimento, levou o tempo dele. A aposentadoria dele caiu R$ 2.000 por conta disso. Nossa. Porque ele aposentou por média, ele trouxe contribuições muito baixas que ele não precisava trazer. Nossa. E isso, assim, quando ele chegou no escritório, isso já estava consumado. E a gente não pôde fazer nada. E não houve má fé da pessoa que pediu. É só um costume. Ela está acostumada a pedir para as pessoas trazerem, porque se não fosse de doença, aquilo poderia ser importante, aquele tempo ia majorar. No caso dele, reduz. E nem faria diferença levar? Não, a diferença fez diferença porque baixou, mas se não tivesse levado, subiria. Ele não precisaria daquele tempo. Verdade, né? A gente não desconhece muitas vezes. Quer né? ver um outro caso? Uma cliente, a gente postou lá no Instagram um benefício de auxílio acidente, que é um benefício indenizatório do INSS. E, na verdade, nem foi o benefício de auxílio acidente. A gente postou a aposentadoria da pessoa com deficiência. E ela mandou mensagem para minha assistente: olha, eu vou precisar disso. Aí eu falei... Aí a minha assistente falou comigo: olha, Renata, eu tenho uma amiga, até eu repostei seu post. Ela falou: eu vou precisar disso. Eu falei: o que aconteceu com ela? Ela sofreu um acidente de moto e teve uma redução, ficou com sequelas. Eu falei: ela consegue trabalhar da mesma forma? Ela não. Ela precisa levantar o tempo todo. Aí eu virei para ela e falei: e você sabia que ela tem direito a um benefício indenizatório do INSS? Aí ela: não. Ela está juntando dinheiro para comprar um carro. Aí eu brinquei com ela, falei: vem aqui, que eu vou te dar a entrada e a parcela. Aí, desse jeito, ela falou para mim: não, você está brincando. Ela foi lá no escritório, ela não tinha noção que ela tinha direito retroativo. A gente conseguiu o benefício para ela, já tem sentença, está aguardando, transitada em julgado. Ela vai receber o valor do retroativo que vai dar para ela dar entrada no carro dela, e ela vai receber um benefício indenizatório até a aposentadoria. Que ela consegue, inclusive, pagar a parcela do carro dela. Nossa! E ela não tinha nem ideia que ela tinha o direito. A maioria das pessoas, elas perdem oportunidades por não terem noção do direito que elas têm. E aí eu tô assim, também é uma cachaça. Eu tô no supermercado, a pessoa começa: oi, fulana, encontra a pessoa, ela começa a conversar. E aí ela fala: pô, aconteceu não sei o quê. Aí minha antena levanta. Aí eu fico presa naquilo. Aí eu falo: olha, você me desculpa, mas eu posso te perguntar uma questão? Aí ela começa lá e fala: você sabia que você tem direito a isso? A pessoa: não, tem? Eu falei: tem. E aí eu falo: segunda-feira, você me manda esse documento só para eu confirmar? E assim vai. Isso é transformar a vida das pessoas quando elas menos esperam. Isso, para mim, é sensacional, entende? Eu falo que o meu trabalho hoje é propósito de vida. E cada vez mais eu quero estudar, porque cada vez mais eu quero identificar esses direitos e para passar para as pessoas o que elas têm, porque isso faz diferença. Claro. E já ganhei também muita coisa, tá? Já ganhei laranja, galinha, cabrito... um monte de cabrito de presente. Aí ela perguntou: você quer vivo ou morto? Eu falei: meu Deus, eu nem como. Meu Deus. Ela mandou ele morto, todo limpinho e temperado. Aí eu falei: graças a Deus, Senhor. Prontinho para colocar no forno. Desse jeito. Gente, que coisa. Não, mas a gente ganha mesmo, né? Tem muita... Queijo, nunca ganhou queijo? Queijo, eu acho que eu já ganhei queijo, já ganhei biscoito, banana, cacho de banana. Quando eu trabalhava na área rural, que eu trabalhei um tempo em Cariacica, era mais comum, né? Agora que eu estou na Grande Vitória, não tem mais tanto, não. Mas antes a gente tinha. Qual foi o caso que nunca saiu da sua cabeça? Eu acho que tem 2 que nunca saíram da minha cabeça, assim, que eu uso. Um foi um médico, pai de uma amiga minha. E eu falava, ela, de vez em quando, ela me perguntava um negócio e eu falava. E aí, a mãe dela pediu ao contador para dar entrada no benefício dele. Isso tem uns 3 anos. E eu falei: deixa eu dar uma olhada antes, isso não é simples. Ela falou: não, tudo bem. Eu falei: olha só, eu não estou querendo
Eu só estou querendo olhar, entende? Se tiver tudo certo, ok, eu só quero ter a consciência tranquila, porque eu estou aqui do seu lado, eu sei que existem erros. E naquele dia saiu o benefício dele, R$3.000. É um médico, estou falando de 3 anos atrás, um teto de 7, eu acho. Era metade do valor do teto do INSS, com contribuições altíssimas. Só que não é só isso. O INSS, ela tinha alguns documentos, ela tinha emitido uma certidão para levar um tempo para o Estado, tinha cancelado aquela certidão, tinha emitido outra, e no final ela juntou uma declaração do INSS cancelando a certidão do tempo que era do Estado. Ou seja, ele estava aposentando com metade do valor no INSS e ia perder a aposentadoria do Estado. Eu estou falando de um médico. Aí eu falei com ela, falei, amiga, não tá certo. Aí eu expliquei para ela, a mãe dela me ligou. Aí a gente cancelou, pediu a desistência daquela aposentadoria, fez todo o processo no INSS. O processo no Estado estava parado há uns 3 anos. Resumindo, hoje ele está aposentado recebendo no teto do INSS e aposentado no Estado com o valor da última remuneração dele. Aí. Porque a gente fez o que tinha que ser feito, levou o tempo correto para onde deveria, deixou o tempo que não precisava no INSS e organizou a documentação. O tempo de Unimed dele não estava sendo computado. Nossa. Então, quando a gente junta a documentação correta, dá certo. O outro caso também, que a própria servidora do INSS virou para mim e falou, eu nunca vi ninguém fazer do jeito que você fez e eu nunca vi ninguém conseguir como você conseguiu. Um cliente meu, ele deu entrada, ele não tinha e-mail na época. Ele deu o e-mail da esposa. Só que quando ele fez o pedido inicialmente, ele falou que ele não queria ser cientificado por e-mail. Quando ele voltou para levar os documentos presencialmente, fizeram ele assinar uma declaração. E estava o e-mail da ex-mulher. Ele separou. Deu entrada na aposentadoria, ela recebeu o e-mail e não passou para ele que ele tinha que apresentar documentos. Ele não tinha nem ideia que ele tinha. O processo dele demorando, e aí a gente correu atrás, aí ele procurou uma pessoa, ele viu que tinha sido indeferido, mas ele não sabia por quê. E aí, judicialmente, a gente falou, olha, desde o primeiro momento, ele falou que ele não queria ser notificado por e-mail, o e-mail não era dele, e a gente conseguiu retroagir todo o valor do benefício dele. Ele recebeu, assim, R$120 mil. Nossa. Mudou a vida dele. Claro, né? Mudou completamente a vida dele. Então, esses casos, assim, que são casos mais difíceis e que você vê a diferença, são os que me motivam todo dia a continuar estudando para encontrar essas questões. E como foi o desafio aí da reforma previdenciária? O desafio, ele foi e ele continua, porque a gente sabe que a reforma ela é necessária, mas não do jeito que ela foi feita, porque os números foram mascarados e já existe a possibilidade de uma reforma, já estão falando de uma reforma pronta para o ano que vem. Nossa, já outra? Já outra, a gente já está falando aí de 7 anos, mas já está preparada uma nova reforma. A tendência do INSS, hoje, 70% dos benefícios estão próximos a um salário mínimo. E a tendência é que, daqui a pouco, a maior parte da população receba um salário mínimo. Então, a gente acaba orientando outras fontes de renda, porque hoje não tem como a gente pensar só no INSS. Agora, eu que trabalho com servidor, eu tenho um desafio a mais. As reformas, a emenda 103, ela trouxe a possibilidade de cada ente estabelecer as suas reformas, de acordo com a sua necessidade, o seu cálculo atuarial. E agora, o que acontece? Cada município tem uma lei diferente num momento diferente. Nossa! Por isso que poucos colegas atuam no regime próprio com servidor, porque tem essa dificuldade. E eu brinco, eu sou arcaica. Eu tenho as pastinhas coloridas com a legislação impressa. Nossa! E aí eu falo, quando chega um cliente de um município, eu falo, peraí que eu vou virar a chave. Aí eu olho o meu resumo para ter certeza, para poder atender aquele cliente. Eu acho que a principal desafio da reforma foi isso. E para os entes também é desafiador, porque eles têm a questão política. Claro. Eles precisam, pela questão financeira, fazer a reforma para manutenção da sustentabilidade do Instituto, mas também, ao mesmo tempo, eles enfrentam as barreiras de aprovação das reformas. Nossa! Quanta coisa! Vocês estão vendo, né? Não é fácil, não. Por isso que eu gosto. O desafio que me move.
Nossa, é muita coisa. Aham, é o tempo inteiro. Por isso que eu não posso atuar em outra área. Porque É a gente ainda. dedicação. E a gente ainda tem um detalhe. Quando a gente fala de regime próprio, na faculdade a gente estudou que no topo da pirâmide está a Constituição. Quando a gente fala de previdenciário, quando a gente fala de INSS, o topo da pirâmide é a Instrução Normativa 128. E se ela não estiver, se ela estiver em desacordo com a Constituição, pouco importa. Nossa. Imagina o seguinte: a gente teve uma reforma, uma emenda, a gente tem uma lei de benefícios que é a 8.213, que em tese ela deveria disciplinar a Constituição. Sim. E a gente tem um decreto que é o 3.048 que disciplina a lei. O decreto foi atualizado conforme a Constituição e a lei não. Imagina uma pessoa que Coisas do Brasil. uma pessoa que começa a atuar com previdenciário, se ela pega a lei, ela vai atuar errado, porque a lei está Nossa. desatualizada em relação à Constituição. Nossa. Quais outros casos assim que você olhou e falou assim, não acredito que isso aconteceu? Um caso hilário, um caso que você jamais imaginou que pudesse chegar na sua mão. Ai, gente, pensando, eu vou pensar aqui agora, porque tem tanta coisa que chega lá no escritório que você fala assim, gente, não acredito que isso aconteceu, da forma que aconteceu. Agora, um caso que seja hilário, um caso... O pior de todos, assim, eu acho que não tem, eu acho que todos os meus casos, eles são por falta de conhecimento mesmo, sabe? Tudo que chega é por falta de conhecimento. E, às vezes, algumas orientações que são dadas por pessoas que não são na área. Ah, teve uma coisa que chegou, gente, um cliente meu veio contratar um planejamento previdenciário. Amigo. Aí ele falou, não, porque eu já fiz o planejamento. Eu falei, tá, mas você já fez? Ele eu joguei no chat. Aí eu falei, posso olhar? Aí ele pode. Aí quando eu olhei, eu falei, e um amigo meu, casado, aí eu falei, tá, mas você virou mulher quando? Aí ele olhou assim pra mim, como assim, Renata? Eu falei, porque o chat usou as regras de mulher pra você. E ele estava achando que ele ia aposentar e ele não ia aposentar, porque ele jogou os comandos. Eu nem sei se ele jogou esse comando no chat, mas é o cuidado no previdenciário do chat, porque você faz uma pergunta, ele responde aquilo que você perguntou, mas muitas vezes a sua pergunta está errada. A sua pergunta. Não, e dependendo, né, de quem usa o chat junto com ele, por exemplo, pode ser que ele entenda que é outra pessoa. Exatamente. A esposa utilizando pode estar achando ou o cadastro está no nome dela e ele fez a pergunta, provavelmente isso que aconteceu. Teve um outro caso também, o cliente chegou lá para dar entrada na pensão por morte. A esposa dele faleceu, esse foi triste. Ela estava dentro de um ônibus, o ônibus passou no quebra-mola, ela bateu, subiu e caiu sentada. E aí quebrou alguma coisa, que isso evoluiu para uma infecção generalizada e ela faleceu por conta desse quebra-mola em 2 meses. Nossa. E aí ele chegou lá no escritório e falou, vamos entrar com a pensão por morte? Eu falei, vamos. Ela trabalhava? Trabalhava. Aí eu falei, tá. Ela trabalhava desde quando? E, ela tomava conta de uma criança. Aí eu falei, desde quando? Ah, tem muito tempo. Ela contribuía para o INSS? Não. Não, mas ela trabalhou... Eu falei, trabalhava de carteira assinada? Trabalhou durante muito tempo. Jogou lá, minha mulher trabalhava, tem direito à pensão? Tem. Ela trabalhou, tomando conta da criança, 6 anos antes. E nessa época ela trabalhou de carteira assinada. Agora, a família chamava no dia que precisava. Então, ela ia no máximo 2 dias na semana. E ela não contribuía para o INSS, ela não tinha qualidade de segurado. E ele, fazendo as pesquisas dele, né, aí sempre fala, se ela trabalha, mas não é trabalho, ela tem que trabalhar, tem que contribuir para o INSS, e nesse caso ela não contribuía e ele não vai receber a pensão. Não. Qual é a pergunta que você mais recebe?
A pergunta que eu mais recebo, eu acho que hoje as pessoas confundem muito, porque nós temos o benefício assistencial da pessoa com deficiência e do idoso, aquele de baixa renda que não tem condições de suprir a sua subsistência nem a família. E aí a pergunta que eu mais recebo, posso aposentar meu filho? Porque o benefício assistencial, as pessoas acham que é a aposentadoria. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, menor não aposenta e quem não contribui para o INSS não aposenta. Claro. O benefício previdenciário, ele depende de contribuição. O que nós podemos ver é se ele se enquadra nas regras do benefício assistencial, que é o que eles sempre confundem, a assistência com previdência. O benefício assistencial é um salário mínimo, a diferença é que eles não recebem o 13º. E aí todos eles acham que os filhos, principalmente hoje com os filhos autistas, as mães precisam sair do mercado de trabalho para acompanhar em terapia, e são famílias muito simples, eles acabam recebendo o benefício, e aí a pergunta que eles sempre fazem é, posso aposentar? E aqueles que acham que pode pagar INSS tudo para trás? É muito comum, e não é só isso. A gente tem aqueles que já pagaram. Chega lá no escritório, não, mas já pagou tudo para trás. Já pagou tudo para trás. E não conta, né? Não, existem situações que são possíveis. Só que, assim, eu tive um caso que eu quis matar o cliente. Ele tinha contratado um planejamento, eu estava no prazo de entrega, nesse meio tempo ele fez diversas contribuições por indenização na qualidade de segurado facultativo, que não contam. E aí, quando ele chegou lá, ele virou para mim, mas o sistema permitiu. Eu falei, o sistema permite tudo. Claro. Não, mas isso está errado. Eu falei, não é comigo que você tem que questionar. Primeiro, você tinha que ter me ligado antes, que eu teria te orientado a não fazer. Agora, você vai ter que procurar, buscar reaver esse valor, e aí você busca um contador. Aí eu falei, não é comigo, eu não faço esse tipo de trabalho para poder fazer, porque foi o contador que tinha ajudado a emitir as guias. E aí eu falei, procura ele, pede ajuda a ele agora, porque eu não vou conseguir te ajudar por falta de conhecimento mesmo, porque eu oriento a contribuição correta. E isso tem, tá? Semana passada também chegou lá no escritório um cliente, indicaram ele contribuir de lá de trás, sem comprovar a atividade. E isso para fugir do fator previdenciário. É uma aposentadoria antiga. Se ele fugisse do fator, ele ia aposentar com 5 mil, e eu estou falando em 2018. Ele aposentou com 3. Se ele ficasse mais um ano trabalhando, ele iria aposentar com 5 mil. O que ele recebeu ao longo desse tempo não compensa, mas ele recebeu uma orientação errada também. Nossa. E aqueles, não tem gente que fala, já escutei dessa também. Tem uma aposentadoria para quem nunca contribuiu. É isso aí, que é o benefício assistencial. É o benefício assistencial. Que é o BPC-LOAS, que eles chamam. Isso é muito comum. Eles querem aposentar de qualquer jeito. E eu falo, mas se você não contribuiu, você tem que ter 65 anos, família de baixa renda, inscrito no CAD único. E os requisitos são, assim, objetivos, mas subjetivos, em certa situação. E a gente tem, o nosso judiciário aqui, capixaba, Justiça Federal, tem uma frase que me marca muito e me dói. Simplicidade não é miserabilidade. A pessoa não tem a casa pintada. Ela tem azulejo, um de cada no piso lá. E a gente já viu sentença que a gente fala, não é lenda urbana, tá? Eu li. Pão Wikibold, se a pessoa tem pão Wikibold, ela não tem direito ao benefício, porque encontrou biscoito Bono. Ela pode ter recebido aquilo, uma doação de alguém, porque o oficial encontrou dentro da casa dela. Eu estou com um caso lá no escritório que ela tem um tanquinho e um cooktop antigo pra caramba. E o fato de mora numa encosta, a casa super simples, limpa dentro das possibilidades, porque não tem pintura, não tem nada. E o juiz falou, não, tem cooktop e tem tanquinho, não precisa de benefício assistencial. Nossa! Ali eu chorei, mas não é figura de linguagem, eu chorei mesmo quando eu li aquilo. Nossa! Que é uma pessoa que precisa muito, sabe?
e, de repente, vai ter o seu benefício negado por conta de um tanquinho que não tem valor econômico nenhum, usado. Nossa, é triste. Agora a gente entra no momento de um bate-pronto. Fala você. Socorro, Deus. Justiça é? Fazer a diferença na vida das pessoas. A audiência presencial ou virtual? Odeio audiência. Seja ela virtual ou presencial, odeio audiência. Mas eu vou te explicar. Eu odeio audiência porque um dia uma cliente mentiu para mim. E eu estava na porta da sala de audiência e eu perguntei para ela, me conta a sua história novamente. Ela me contou a história dela. Ela falou, não, doutora, eu trabalhava na roça, e depois que eu me machuquei, eu tive que mudar para a serra para poder fazer tratamento, eu estou passando necessidade. Quando a gente entrou na audiência, o juiz perguntou, a senhora mora onde? Ela falou, sempre morei na serra. Aí eu virei, a senhora sobrevive de quê? Não, meu ex-marido. Eu quase juntei minhas coisas e fui embora. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E aquilo ali me traumatizou de uma forma mas se eu puder escolher, sempre virtual. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Nossa, a Justiça Federal já é eletrônico há anos. Há muitos anos. Não, eu nem vou... Tudo eletrônico. O balcão nosso funciona perfeitamente. O atendimento via WhatsApp, tudo. É eletrônico sempre. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita num processo, às vezes, é o judiciário. É normal. O judiciário. Às vezes, até algumas atitudes do juiz que favorecem o INSS e não pensam que a parte do outro lado está lutando por dinheiro para comer, sabe? Um livro que te marcou, um livro não jurídico que te marcou. Acho que vários livros me marcaram porque eu leio muito. Mas um livro que eu estou gostando muito de ler, assim, acho que o primeiro que me marcou, acho que foi A Tríade do Tempo, que é um livro de psicologia que me ajudou muito a me organizar, a administrar família, trabalho e vida pessoal. Mas um livro que eu estou lendo agora que tem chamado muito a minha atenção é A Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. E eu criei um mantra depois que eu comecei a ler esse livro, que eu vou todo dia, levo meus filhos para a escola e eu falo, na vida adulto, querer é poder, desistir não é uma opção. Que legal. Se não fosse advogada, seria? Gente, eu já nem sei hoje. Acho que eu seria chefe de cozinha, eu adoro cozinhar. Eu faria qualquer coisa que me desafiasse todos os dias. Que legal. Foi um prazer tê-la aqui conosco, Renata. Muito obrigada por sua presença. Adorei essas suas experiências. Nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre isso e ser um instrumento também para que as pessoas, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o que eu faço, eu falo porque um ou outro que escuta desperta para algo que não tem conhecimento e a gente traz mudança na vida das pessoas. Que bacana. Sucesso. Obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.